Renovados votos de bom dia, bem-vindo ao nosso bloco e neste momento vamos olhar para o assunto do dia, depressão, causas e consequências. Em estúdio estão Fidelino Paiva, psicólogo, e a nossa estimada nutricionista, que já tem estado aqui conosco para ajudar-nos a compreender aspectos de ordem nutritiva. Mas hoje, justamente, vai tecer boas considerações no que diz respeito à relação entre a nutrição e a depressão. Há uma relação, sim, há fatores que podem influenciar o grau depressivo de alguns pacientes, ligado à sua alimentação, ou então que acaba por agravar fatores alimentares. Aqui vamos ter, então, esta abordagem que se impõe. Mas antes mesmo da nossa temática, vamos olhar para a reportagem da nossa palanca. A nossa equipa ouviu alguns cidadãos que apontam N fatores que podem estar na causa da depressão. Numa rua algures, em Luanda, as pessoas vão de cima para baixo, de um canto para o outro, cada uma com as suas tarefas, cada uma com as suas preocupações, nas casas, nos parques públicos, nos passeios, pessoas andando cada uma em sua direção. Mas nem todas saíram de casa pelos mesmos motivos. Porém, todas elas têm uma coisa em comum. Há altos e baixos em suas vidas. Num trabalho desenvolvido pela Palanca TV, chega-se às seguintes conclusões. Há muita gente deprimida assim. Tudo porque alberga vários problemas, né, que estão na origem dessa mesma situação. As dúvidas do futuro e do passado falhado os acompanham. A ansiedade, a incerteza do amanhã os persegue. Uma delas é inquietação e ansiedade, né? E por outra, digamos, são pessoas pouco sociais, né? Que, digamos, procuram se fechar, não se libertam. Uma doença chamada depressão, muitas vezes ignorada pela maioria dos seus pacientes, existe. Ela existe. É uma realidade que paira entre nós. Passam por certas situações e não conseguem dialogar com os outros, acarretam aqueles problemas consigo mesmo e vai se desencaminhando nessa mesma doença, né? Depressão, que conseguem uma das doenças do século. Esta jovem diz ter passado por isso há algum tempo. Mas o que a ajudou foi conhecer Jesus Cristo. Todas as técnicas científicas não funcionaram para ela. Já tive alguns psicólogos, já usaram várias técnicas, mas quando conheci Jesus verdadeiramente, eu senti-me livre. Quanto às consequências? Muitas. Podemos dizer problemas cardíacos do coração, que a mais frequente, a trombose, e etc. E muitas. Uma das consequências é, digamos, a AVC. Entre as causas aponta-se problemas sociais e econômicos. Certo, também está na causa, né? Porque quando alguém tem um sonho, traça um projeto de vida e não consegue alcançar, geram certas frustrações. A vida, o nível de vida não é fácil. Precisas de ter um sítio que é remunerado para poder suprir as suas necessidades. E quando não tem, acaba por desencadear-se nisso. Há falta de prosperidade financeira e situações conjugais mal-sucedidos fazem parte das origens de depressão. Isso acontece por quê? Acontece motivado por N fatores. E aqui podemos alencar mais fatores sociais, não é? Os fatores econômicos. Sobretudo, este é um fenómeno social que afeta a juventude, a adolescentes e os adultos. A depressão manifesta-se de várias formas, explica o cientista social.
é que ele afasta-se, ele perde, não é, o gosto que tinha nas suas atividades sociais. Se, por exemplo, ele trabalhava, às tantas já não vai ao serviço, ele volta, deixando de realizar as suas atividades do cotidiano. Estou aqui a me referir a questões mesmo ligadas ao serviço, ao trabalho. Mas nada está perdido para quem esteja nessa situação. Procurar a ajuda profissional é o correto. A boa novidade é que a depressão tem tratamento e, melhor ainda, tem cura. O sociólogo Mário Sakoseng explica. Sim, tem cura, tem tratamento. Aqui apela-se ao nível da terapia de assistência mais direta no ponto de vista psicológico. Vemos em todo o lado pessoas fazendo o uso excessivo do álcool e simplesmente a sociedade julga sem saber o que se passa com o indivíduo. A sociedade limita-se apenas a criticar, ninguém quer saber das causas, ninguém quer ajudar na busca de resposta ou solução. O alcoólatra às vezes pode ser um potencial doente, um potencial depressivo. Ele pode ter comportamento do uso excessivo do álcool, o uso excessivo de tabaco, o uso excessivo também, digamos, de drogas. Drogas ilícitas, no caso, por exemplo, de cannabis, por exemplo, da própria marijuana, ou se quisermos, da lhamba, no caso, que pode levá-lo a praticar o suicídio. A depressão, quando não tratada, pode tornar-se numa espiral de angústia tão grave que a morte pode parecer a única saída. A reportagem de Anselmo Munhate, que permitiu ouvir a opinião pública sobre o tema. E é este tema que nós vamos debater a seguir, com os nossos convidados aqui já devidamente anunciados. Áurea dos Santos, nutricionista, e Fidelino Paiva, psicólogo, são os nossos convidados nesta manhã. Estimados, bom dia, bem-vindos. Bom dia, obrigada. Começamos justamente com a doutora Áurea. O tema de hoje é interessante e tem toda a relação com a nutrição. Muito. A depressão está muito correlacionada com a nutrição, até porque a depressão acarreta alguns transtornos alimentares. Embora na nossa sociedade não é hoje em dia ainda não conseguimos falar muito sobre a depressão, ainda temos muito tabu e não conseguimos ligar diretamente à depressão, mas o que é que as doenças do fórum psicológico estão diretamente correlacionadas com a nutrição? Está muito correlacionado, porque normalmente as doenças do fórum psicológico nós vimos sempre um escape na alimentação. Nós comemos de forma anárquica, comemos sem limite. Quando nos dermos conta, muitas das vezes a comida é o único refúgio. Mas por que essa pessoa vê o refúgio na alimentação? Muitas das vezes nós, como profissionais de saúde, nós como técnico de nutrição, nós é que conseguimos identificar quando a pessoa está com depressão e conseguimos reencaminhar logo para o colega, para o psicólogo. Por isso que é uma equipa multidisciplinar que trabalha. Ninguém trabalha sozinho, é uma equipa e fizemos um trabalho conjunto para tentar, digo sempre, salvaguardar a vida, para não perder a vida do paciente. Passamos a palavra ao Fidelino. Como é que podemos definir a depressão? Bem, já agora, mais uma vez, gratos estamos por essa oportunidade. Atualmente, falar da depressão é falar daquilo que a OMS considera o mal do século. É um transtorno, uma perturbação que afeta o estado psicológico e fisiológico do indivíduo. Acredito que a definição, para que todo mundo perceba, estaríamos mais a falar a respeito das características de uma pessoa depressiva, que é propriamente olhando para os diagnósticos de avaliação para detectar se o indivíduo padece ou não de uma depressão. A princípio, pessoas que têm princípio ou padecem de depressão, eles apresentam um humor depressivo, estão constantemente tristes, em maior parte do dia ou mesmo todo o dia. São pessoas que têm um senso de irritabilidade muito alto e, acima de tudo, são pessoas que perdem a libido, que perdem o prazer, tanto pelas coisas como o prazer sexual também. Perdem a vontade, perdem o prazer de fazer as atividades que era rotineiro. Nesse caso, pessoas que apresentam essas características estão a entrar num quadro depressivo e muitas pessoas entram num quadro depressivo sem sequer dar conta.
E outras pessoas usam o mecanismo de defesa para tentar cobrir essa doença que está ali dentro do seu foro, do seu organismo e também afetando o seu nível psicológico. Falou de mecanismo de defesa? Correto. Que mecanismos são esses? Bem, pessoas que sofrem de depressão, muitas vezes o mecanismo de defesa é isolamento. Eles gostam de ficar sozinhos, sem ouvir barulho, sem ter contato social. E a depressão é uma perturbação que acarreta outras perturbações. Como falava muito bem a minha colega, uma delas são os distúrbios alimentares, né? E outras também podem ser as fobias, nesse caso pode ser uma fobia específica ou uma generalizada. Da outra vez nós falamos sobre a oniomania, que também é um dos refúgios que as pessoas depressivas utilizam, fazer compras compulsivamente. Então existem vários mecanismos de defesa que eles utilizam, tudo para não dar a entender que tem uma depressão. Doutora Áurea, numa conversa fora dos ecrãs, falávamos da anorexia e outros males que têm alguma relação com a depressão. Pacientes deprimidos podem desenvolver este quadro? Sim, pacientes deprimidos podem desenvolver vários transtornos alimentares, não só a anorexia, mas também como a megarexia. Eu vou falar um pouquinho da megarexia porque é um transtorno alimentar que as pessoas desconhecem. Certo. A megarexia é a falsa imagem que nós temos. Eu digo a megarexia é o contrário da anorexia. A pessoa com transtorno, a pessoa com depressão, muito bem como o meu colega disse, isola-se do convívio. Então nós vimos a alimentação como escape. E normalmente a pessoa vai comendo muito. O que é a megarexia? A megarexia é a falsa anorexia, é o contrário da anorexia. A pessoa está com excesso de peso, a pessoa vai comendo muito, mas ela não aceita o seu quadro. Ela está depressiva, ela está com depressão, então o único refúgio é a alimentação. Ela vai comendo, mas ela está com excesso de peso. Mas se a pessoa olhar-se no espelho, ela pensa que ela está magra. Ela continua a ver magra, mas ela continua a comer. E outro escape é usar as roupas largas. Nesse caso, ela reconhece que está com excesso de peso, mas ainda não aceitou que está com excesso de peso, porque psicologicamente ela pensa que está bem. Mas se ela realmente estivesse bem, não tinha por que ela estar a usar as roupas largas, tirar a fotografia só da cintura para cima, evitar também o convívio, o afastamento social. Então, não há autoaceitação. Não há autoaceitação. Ela sabe que está com excesso de peso, mas ela vê-se ao espelho como se estivesse pequena, como se estivesse magra. É o contrário da anorexia. Já na anorexia, a pessoa está magra, a pessoa está com IMC normal, a pessoa está com um bom peso corporal, está com uma boa imagem, mas ela vê-se acima do peso. A anorexia, a pessoa vê-se gordinha. E já na megarexia, é o contrário. E normalmente são pessoas depressivas. Afastamento do convívio social, evitam ficar, preferem ficar, nesse caso, sozinhas, não querem muito barulho, falam constantemente de morte, a não aceitação também da sociedade, estão muitas das vezes a correlacionar a vida com as outras pessoas. Olha, a minha vida não deu certo, doutora, se a minha vida tivesse dado certo, não haveria de acontecer determinadas coisas. Então, isso são mais ou menos alguns indícios que nos faz encaminhar para o colega. Muito bem. Nos últimos tempos, a questão é aberta, nos últimos tempos nós temos estado a acompanhar relatos e factos que vêm de países, sobretudo América, enfim, de jovens que cometem crimes hediondos. E quando se vai fazer um estudo, em muitos casos, a revelação é que tiveram algum quadro depressivo. Uma pessoa deprimida pode vir a ser um perigo para si e para as outras? Na verdade, o que acontece com uma pessoa deprimida? Ela vai viver um nível que nós chamamos de sofrimento interno, e esse sofrimento interno depois despoleta, que vai se tornar também um sofrimento externo. O sofrimento interno só causa impacto negativo para o portador da doença, mas o sofrimento externo já acaba causando também um impacto negativo para as pessoas à sua volta, principalmente os membros da sua própria casa ou então a sua família. Quer dizer que essa pessoa que está sujeita a uma depressão, ela está capacitada para cometer um crime. Vamos lá olhar para um depressivo. A finalidade, bem como mostrava a reportagem,
o todo depressivo em estado grave, ele vê que a única saída é a morte. Mas, na verdade, o depressivo não quer matar a si. O depressivo quer matar a dor que sente, que não consegue exprimir, nem consegue resolver por si mesmo. Então, ele vê que a única forma de eliminar essa angústia constante, esse sistema, essas características internas que são extremamente preocupantes e ele não consegue resolver, ele percebe que é matando-se. Então ele tira a sua vida, mas também ele pode olhar, não, já que eu estou nessa condição, há depressivos que querem ser punidos, sentem necessidade de ser punido, para ver se pelo menos sente uma outra dor, sintam uma outra necessidade. Muitos depressivos, eles fazem o quê? Fazem o corte dos próprios pulsos, para ver se enquanto vão sangrando, eles vão sentindo-se aliviados. Então, existem vários mecanismos. Ele pode cometer crimes contra o próximo, mas maioritariamente são crimes contra si mesmo, onde pode acontecer também um suicídio. Então, enfrenta um perigo para a sociedade. Há aqui também aqueles que acabam por procurar por atenção de forma exagerada, querem maior atenção das pessoas. Também podem ser consideradas pessoas depressivas. Sim, é o que eu digo sempre. Infelizmente, é uma doença do século XXI. É aquilo que eu converso com várias pessoas. É o excesso de comparação também. É o excesso. Na nossa reportagem, um dos ouvintes disse muito bem, a frustração, a parte econômica, a não realização de alguns sonhos. Então, nós precisamos chamar a atenção também de alguma certa forma. Então, olha, eu estou aqui, eu preciso. Atenção que não vamos confundir depressão, algumas vezes, com outras patologias. Porque dificilmente, acho que depois o colega pode abordar mais um pouquinho, o doente depressivo não vai reconhecer que ele está com depressão logo de primeira. São algumas pessoas que estão ao seu redor que podem reconhecer. Sim, porque eu quando estou com a patologia eu não consigo logo identificar, não, eu estou com essa patologia, mas se as pessoas estiverem ao meu redor, as pessoas podem. Mas na nossa sociedade, infelizmente, é o excesso. Um exemplo que eu digo, algo particular que aconteceu recentemente, alguém a conversar comigo e disse-me, olha, doutora, eu perdi um emprego e eu parei de estudar. Então, aquele respeito que eu tinha para com a família, eu fui perdendo. Eu fui perdendo aquele respeito todo. Teve de vender os carros, teve de vender algumas coisas para continuar a busca dos seus sonhos. Mas ele vê-se frustrado porque ele não consegue alcançar esses sonhos. Então, ele começa a entrar num quadro depressivo, porque notas a bebida, ele não bebia. Hoje em dia, ele perdeu-se na bebida, fala constantemente de morte e tem constante comparação, mas o fulano é da minha idade, ele já conseguiu certas coisas, eu ainda não consegui. Esse sim, porque ele, mas o bom é que ele tem o conhecimento, ele sabe a causa, ele sabe que está entrando num quadro depressivo, mas ajuda ele não quer. Porque as pessoas não conseguem perceber. Hoje em dia ainda pensamos que a depressão é coisa de frescura. Não. Está com fresco. Isso é mais lá para a Europa, para a América, aqui em África não existe muito isso, sim. Então, ainda temos muito isso da depressão, infelizmente. Infelizmente, o estigma também existe entre nós. Exatamente. Há algum fator hereditário que pode influenciar? Logicamente sim, logicamente sim. Por isso é que quando o paciente vai ao consultório, né, como falava muito bem a minha colega, quando o paciente vai ao consultório, a primeira coisa que a gente faz chama-se anamnese, que é a colheita de dados a respeito do paciente. E dentro da anamnese tem uma folha completa que chamamos história familiar. Aí é procurar saber se na família alguém já padeceu do mesmo problema. Olha, hoje por hoje, a depressão já é uma doença transmissível. Há um estudo que fez-se agora na América, na Universidade de Harvard, que as mães têm maior facilidade de transmitir um quadro depressivo aos filhos. Quantos gestantes? Não, estou a me referir mesmo filho já nascido. A mãe está com humor reduzido, está com estresse, perdeu vontade de cozinhar, perdeu vontade de... O filho quer falar com a mãe não tem tempo. Olha, me deixa ainda descansar. Olha, não quero falar contigo agora. Essas características vão fazer com que a criança apresente o mesmo quadro depressivo. Então, hoje já é uma doença transmissível. Então, só para responder que essa patologia tem sim a ver com a história familiar, é possível que haja transmissão, se já alguém sofreu na família, há facilidade de uma outra pessoa também padecer do mesmo transtorno. Doutora, disse que nós somos o que comemos, não é? Certo. A alimentação tem algum
papel a jogar nisso? A alimentação tem um papel muito crucial a ajudar. Eu digo que, infelizmente, nós estamos numa sociedade que condena muito. O que é que acontece? Nós temos um biotipo específico hoje em dia, principalmente para a juventude. Olha, eu tenho de pesar 65 quilos, eu tenho que ter pouca circunferência abdominal, não posso ter muita massa gorda. Então, é aquilo que nós vimos nas redes sociais. E quando eu não vou ao encontro a esse determinado peso, a não aceitação, porque é bem verdade que nós temos alguns trabalhos que dita muito o corpo da pessoa. Então, a não aceitação, alguns padrões levam muito também ao quadro de depressão. Por exemplo, anorexia. Uma rapariga que precisa entrar em determinado trabalho, mas ela precisa ter determinadas medidas específicas. O que é que ela vai recorrer? Ela gosta de comer. Então, ela não vai parar de comer. Ela vai continuar a comer, mas depois chegar a casa, vai à casa de banho, vai fazer auto-vômito. Ela vai ter o auto-vômito. Ela vai picar e vai tirar. Mas depois, ela no quarto, ela vai ficar triste. O porquê que eu fiz isso? A consciência começa a pesar. E o estado de tristeza, a exclusão também do convívio, ela vai preferir ficar sozinha, não falar muito. Ela vai realizar as tarefas, sim senhora, mas ela não vai realizar as tarefas com aquela dinâmica toda que deveria dinamizar. E vai falar constantemente de morte. Começa a perder vontade. Exatamente. Aqui, relacionamentos acabam por, de certa forma, ditar a maneira como nós definimos nossos objetivos quando mergulhamos quando vamos muito a fundo. Há aqueles casos de, por exemplo, o namorado ou a namorada, ou a esposa ou o esposo, não, está com excesso de peso, tem de perder peso. Quando casou tinha um formato físico mais atraente, agora perdeu isto, e sem falar das decepções amorosas. Acabam também por, de certa forma, destruir aquilo que é a saúde mental das pessoas. Estejam à vontade. Na verdade, eu queria mesmo também chegar a esse ponto, porque a maior parte dos casos de depressão, numa idade compreendida aos 18 até os 45 anos, a causa sempre foi um fator conjugal. No caso, uma traição, a destruição de um relacionamento e, acima de tudo, a incompatibilidade conjugal. Chamamos a isso o jugo desigual. São fatores que levam muitas, mas muitas pessoas à depressão. Que também trazer um outro dado, que homens também apanham a depressão. Eles contraem também a depressão, manifestam a depressão. Embora maioritariamente a depressão tenha sido acometida por mulheres. Então, esses fatores conjugais, sobretudo a traição, como dizia, eles acabam afetando significativamente o estado psicológico da pessoa. E uma pessoa que, imagine comigo, Afonso, uma pessoa que durante muito tempo depositou seu coração para amar alguém, e depois essa pessoa chega e diz que não quer mais nada. Ou então encontra essa pessoa a cometer um vitupério contra si, de certo modo que vai ser uma gota d'água no oceano, a pessoa cai e pode entrar num quadro depressivo grave. É ali, como insiste a minha colega, a pessoa começa a desejar constantemente a morte, porque percebe que a sua vida conjugal fracassou, sente que é um fracasso. E é difícil amar a segunda vez. É difícil amar a segunda vez. Você fica com medo, fica com inconstância, quer dizer, há um sentimento todo negativo que vai girando em torno disso. Então, as questões ligadas à vida conjugal, elas pressupõem uma das maiores causas que faz com que as pessoas caiam mesmo num quadro depressivo, ligado a frustrações, decepções. Então, todo esse é um conjunto muito, muito preocupante. Doutora, eu insisto nessa questão. Hoje em dia a busca pela perfeição física é constante, e a doutora aqui já o dizia. Muita juventude vai para o ginásio para definir o físico, mas esquece-se de que há necessidade de ter um acompanhamento nutricional para definir ou alcançar os objetivos. Estamos a nos expor ao perigo? Estamos. Muito. Eu digo, infelizmente, existe educador físico, existe um preparador físico, existe o personal trainer. É completamente diferente. Um exemplo que eu dou, dificilmente nós vemos um professor de educação física todo saradão, todo malhado. E nós vimos muito personal trainer todo saradão, todo malhado. Então nós já começamos a ver o que é que ele utilizou, que tipo de suplementação que ele utilizou.
como é que é a taxa metabólica dele, como é que vai reagir à suplementação. Porque não é só simplesmente, olha, comecei no ginásio, vou tomar o whey protein, vou tomar o whey, vou tomar o BCA. Então, eu tenho de saber primeiro, é aquilo que meu colega disse, uma anamnese primeiro, o histórico familiar, se tem uma cardiopatia, se tem problemas cardiovasculares, se é hipertenso, se não é hipertenso. Mas hoje em dia muita gente também vai para o ginásio como uma fuga de escape. Afonso deu um exemplo muito bom e muitas mulheres, quando me procuram, dizem: o meu marido disse que eu estou muito gorda. Desde que eu tive o primeiro parto, eu engordei muito e ele disse: olha, se não te cuidares, eu vou arranjar a outra. Então, elas começam, mas elas gostam de comer. Eu digo, o problema não está em comer, tá? A quantidade que tu vais comer. Eu também gosto de comer, nesse caso, mas nós devemos sempre ter o equilíbrio. Mas é um trabalho em conjunto. Não adianta eu ter o parceiro em casa. O parceiro disse: não, olha, tu estás com excesso de peso, tu estás gordinha. Sim. Por que o parceiro não diz: olha, vamos caminhar junto? Será eu vou ficar mais entusiasmada, até, é claro que eu tenho de fazer por mim, não pelo parceiro, mas em conjunto, a união faz a força, o desempenho será melhor, mas não é isso que acontece. Hoje em dia, a pessoa vai para o ginásio, não é feita simplesmente nenhuma avaliação física, vai para o ginásio, quer emagrecer, ela começa logo a emagrecer. Olha, fazer a autopressão. Exatamente, né? Autopressão, eles começam logo a emagrecer, e eu não sei como é que é a taxa metabólica dela. Eu não fiz nenhuma avaliação dela. Eu não sei o que tipo de corpo ela tem. Eu não sei o antecedente dela. Não é só começar ao ginásio porque eu estou com excesso de peso. Não, primeiro precisa-se de uma avaliação. A nossa anamnese. Devemos, sim, senhora, preencher as fichas. E também devemos fazer alguns exames. Eu não sei se o colesterol está alto, eu não sei se o colesterol está baixo. Eu não vou colocar uma atleta logo 45 minutos na esteira. Eu não sei se o coração dela vai aguentar, eu não sei se ela vai desmaiar na esteira. Então, é uma série de perguntas que nós devemos fazer antes de começar logo. Olha, sobre a alimentação, existe um alimento específico ou alguns alimentos que podem influenciar no estresse e o humor das pessoas? Olha, eu digo sempre, logo de manhã nós precisamos de energia. Então, eu digo, vamos apostar em alimentos energéticos, vamos apostar num bom ovo. O ovo é um alimento muito completo. Além de nos deixar saciado, também nos deixa um pouquinho energético, logo de manhã. Porque um exemplo que eu digo, se o Afonso logo de manhã pegar uns 2 ovos, é claro que o humor do Afonso também vai melhorar um pouquinho e até vamos prorrogar um pouquinho a saciedade. Vai chegar às 12 horas, mas eu agora ainda não estou com fome. O que é que eu comi? O porquê que eu comi? Agora, se for ao contrário, como já havíamos dito numa das entrevistas, se eu apostar logo no pão, no ovo, na salsicha, é claro que daqui a 40, 45 minutos eu vou ter fome de novo. Vamos apostar em alimentos energéticos, alimentos complementares e que tenham bons nutrientes. Doutor Fidelino, hoje em dia a sociedade exige muito de nós, sem falar do campo profissional, que coloca-nos em constante estresse e pressão. Esta pressão que se faz sobre as pessoas, em muitos casos jovens, que estão a viver a sua primeira experiência no campo de trabalho, pode resultar em algum transtorno? Logicamente que sim, resulta significativamente em um transtorno. E queria também falar um pouquinho a respeito do próprio clima organizacional, olhando para essa perspectiva do estresse, porque quando o clima organizacional não é saudável, ele em si cria um todo, um aparato negativo daquilo que é a estabilidade física e psicológica do trabalhador, do funcionário. Porque dentro de um mau clima de trabalho há muitas doenças que podem surgir. Dentre elas podemos encontrar a síndrome do burnout, que é um esgotamento profissional onde a pessoa já não tem capacidade de pensar coisas novas, fica simplesmente a vaguear no mesmo caminho, tem um estresse pós-traumático, quer dizer, há um aparato de patologias e isso influencia. Quando o indivíduo percebe que já não está conseguindo dar resposta para as suas tarefas diárias, ele começa a entrar em um conflito consigo, conflito com o chefe, conflito com o líder da organização, o dono da empresa, e tudo isso pode fazer com que o indivíduo acaba caindo também num quadro depressivo. Quer dizer, a incapacidade de cumprir com as suas responsabilidades, fruto do estresse. Como tratar? Olha, a depressão hoje, como tratar, eu digo sempre, procure um profissional de saúde mental. A princípio, se for, não importa onde for diagnosticado, se for numa perspectiva de uma consulta de base alimentar, se for numa consulta clínica geral, não importa onde for diagnosticado, procure sempre um
clínico, nesse caso um psicólogo clínico. O psicólogo clínico tem a capacitação, né, ele foi formado para isso, junto das psicoterapia, e hoje uma das mais usadas é a TCC, terapia cognitiva comportamental, tem várias técnicas de relaxamento, psicoeducação, que vão facilitar o indivíduo a sair ou a vencer o quadro depressivo. Mas outras pessoas, é necessário que haja um grupo multidisciplinar, onde entra questões ligadas à alimentação, onde entra um psiquiatra, porque em alguns casos as crises são constantes e as crises são avassaladoras, então a necessidade do indivíduo ingerir alguns fármacos. Nós, os psicólogos, não temos como lidar com a questão ligada à alimentação, nem com a farmacologia. Então, é necessário que haja pessoas de direito para poder auxiliar. O psiquiatra muitas vezes vai dando as doses altas e ao longo do desenvolvimento ou da melhoria do indivíduo, ele vai reduzindo, então, aquilo que são a medicação que o indivíduo estará fazendo. Então, é uma equipa multidisciplinar. O paciente tem que ter paciência para poder, então, se ver livre dessa perturbação que é a depressão. E nós temos aqui a nossa doutora. Quais são os tipos de alimentos que podem ajudar no combate? Olha, primeiramente, nós precisamos... Normalmente as pessoas, quando estão com depressão, algumas são inquietos, outros são muito mais calminhos. Então, eu digo, de preferência, alimentos mais calmos. Um chá de camomila de noite faz muito bem. Nós temos aqui o nosso chá de cachinde, que também faz muito bem. Atenção, que eu digo sempre, não vamos colocar o açúcar, porque de uma certa forma também pode alterar o nosso humor e também pode fazer mais excitação no nosso corpo. Entretanto, alguns alimentos também mais leves, até porque já está comprovado cientificamente que existem alguns alimentos mais condimentados que também podem alterar o nosso alimento. Um exemplo também são os alimentos químicos, os alimentos industrializados que contêm muito químico. Vamos apostar na nossa verdura, de preferência a carne branca, o peixinho, os alimentos menos digestivos e não os alimentos muito condimentados. Legumes, hortaliças, a carne branca, os peixes, de preferência não fritar, de preferência assado, ou então passar, nesse caso, a frigideira. A ingestão de frutas ajuda? A ingestão de fruta ajuda, mas eu primeiro tenho de saber o histórico do familiar, a anamnese. Eu tenho de saber se o paciente é diabético ou não é diabético, se tem alguma cardiopatia ou não tem, se é hipertenso ou não. A ingestão de frutas sim, mas existem algumas frutas que podem potencializar também o fármaco de outras patologias. Por exemplo, uma coisa que eu digo muito, a melancia. Nós podemos utilizar a melancia, mas um paciente depressivo que está com diabetes, eu não posso simplesmente, olha, vais comer 2 pedaços de melancia durante o dia. É muito, porque a melancia tem um índice glicêmico muito alto. Então, eu posso inibir também aí logo a terapêutica do meu paciente. Então, é muito importante conhecer as frutas, não só comer as frutas. As frutas com poucas calorias, não frutas com muito índice glicêmico alto. Fidelino, nós aqui em Angola, e já dizia muito bem a doutora Áurea, que em muitos casos olhamos para as pessoas deprimidas como frescurosas, está a fazer isso porque quer atenção, este gosta muito do quarto dele, não lhe liga. E há aqueles casos de pessoas que até têm o problema e ou descobrem muito cedo e encontram o estado de humor para engraçar, fazer os outros rirem como recurso, mas eles sofrem internamente. Primeiro, quero saber qual pode ser a razão de tantos casos no nosso país, e a segunda questão é como podemos auxiliar o nosso familiar que está a padecer da doença. Bem, falar das razões, estamos a falar das causas, são muitas, inúmeras, são mesmo variadas nesse caso, porque desde a família, há causas que podem ocorrer, maltratamento dos pais, não pagamento das contas, existem coisas muito simples que podem levar as pessoas à depressão. Para um estudante, não conseguiu passar num teste, não conseguiu transitar de classe, também pode levar para a depressão.
para um trabalhador, uma exoneração, uma baixa de categoria, redução de salários, pode levar à depressão. Para uma pessoa, membro de família, esquecimento, há pessoas que foram esquecidas dentro das suas próprias famílias. Quando há convívio, não são convidados, não são tidos, nem são achados. Quer dizer, existem N fatores que podem levar as pessoas a um quadro depressivo. Agora, o que nós devemos olhar é que toda pessoa que sofre de depressão, ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda porque é um doente mental. Não é esquizofrênico, porque a esquizofrenia estamos a falar já no campo da psicose. Nós estamos a falar da depressão ainda no campo da neurose. Nesse caso, ele está com uma perturbação mental e precisa de auxílio. Então, onde é que nós vamos dar conta que esse indivíduo padece de uma depressão e nós, como familiares, vamos auxiliar? Existem 4 temperamentos. Existem os fleumáticos, os sanguíneos, os coléricos e o melancólico. O melancólico é aquele mais calminho, está sempre no seu canto. Desde a formação da sua personalidade, ele já tem essa característica. É muito mais difícil detectar a depressão no melancólico, porque algumas características da depressão ele já apresenta como normalidade. Mas um sanguíneo, ele é alguém extrovertido, muito mais à vontade. Quando essa pessoa que tem essas características começa a apresentar características diferentes, então já nos dá indícios de que algum problema esse indivíduo esteja a passar. Por outra, também dizer que a depressão, também uma das causas são as outras doenças. O indivíduo descobriu que está com uma hepatite. O indivíduo descobriu que está com uma doença terminal. O indivíduo descobriu que está com um problema grave de saúde. E aí muitos médicos não têm a deontologia profissional de passar a informação no paciente que o problema que você está a enfrentar é grave. E aí o médico vai dizer, olha, você só tem 2 meses de existência. Olha, você só 2 anos. Depois desses 2 anos, ele ao falar isso, ele já está acabando matando esse paciente psicologicamente. A razão pela qual hoje há exames que os médicos mandam fazer e quando dá positivo não devem ser os médicos a transmitir a informação. Devem encaminhar para um psicólogo na intenção de encontrar mecanismos suficientes para poder transmitir ao paciente a patologia que ele tem e também entrar já com técnicas curativas para que ele tenha a capacidade de aceitar e lutar para poder vencer ou viver com a mesma patologia. Então, são N fatores. E a família deve apoiar moralmente, socialmente, psicologicamente. A família joga um papel preponderante. A família, as pessoas mais próximas, os vizinhos. Então, todo mundo deve auxiliar essa pessoa enquanto estiver no processo de tratamento. Muito interessante. Doutora Áurea, já estamos mesmo na reta final da nossa conversa, mas é sempre importante buscarmos aquilo que mencionou aqui, que a depressão tem forte ligação ou relação com o alimento. Queremos nós saber e buscar de si algum conselho de como o paciente deve sair do quadro que se encontra com recurso ou não recurso aos alimentos, porque falou aqui da anorexia e do contrário da megarexia. Da megarexia, exato. Primeira coisa, é o que meu colega acabou de dizer. A família vai jogar um papel muito crucial, muito importante. Nem sempre a pessoa vai reconhecer que está neste quadro depressivo. Então, a família tem de trabalhar junto com o paciente. É claro que não é normal a minha irmã estar sempre ao quarto, está sempre a comer com um prato de comida e está sempre a utilizar as roupas largas. O conselho que eu dou é, nós os familiares temos de prestar mais atenção, principalmente para a nossa juventude, futuro do amanhã. Hoje em dia a juventude, qualquer coisa nas redes sociais querem seguir, então devemos prestar muita atenção e qualquer sinal de alertas que nós vermos, procurar logo um profissional para nos ajudar. Quanto mais cedo melhor, para não chegar ao quadro mais crítico que é a morte, porque quem ama cuida. Então, uma frase que eu digo sempre, nós não viveremos para sempre, mas enquanto estivermos vivos, podemos viver bem. Então, isso inclui escolhas e também as pessoas que estão ao nosso redor tentar nos ajudar a fazer a melhor escolha possível. Há aqueles casos de, não, ela gosta do quarto dela, está sempre a comer, gosta de comer essas coisinhas. Eu acho que não é normal, está triste é normal, todo mundo fica triste, mas não é normal eu estar triste 365 dias ao ano, não é normal estar triste logo 6 meses. É momentâneo, tem vezes que o Afonso chega a casa, não quer ouvir barulho de ninguém, fecha-se, é o teu momento, é o teu refúgio. Mas depois de um banho, depois de se reencontrar, o Afonso está de novo. Isso acontece, mas para a pessoa depressiva não é isso. Então, eu tenho logo de ver os sinais e procurar uma ajuda médica quanto mais rápido possível. As crianças podem estar acometidas com esta doença? Podem sofrer depressão? Podem.
As crianças podem. As crianças podem por causa do bullying. Aí já entramos na fase da obesidade infantil, que é um tema também muito importante. E hoje em dia tem muitas crianças, mamãe, eu não quero ir para a escola, mas não quero ir para a escola por quê? Porque ela sofre bullying, porque ela está com excesso de peso e ela prefere sempre ficar no quarto ou isolamento. A criança energética, digo sempre, não é normal uma criança estar sempre isolada. Sim, alguma coisa é um sinal, então, o porquê que ela está isolada. A criança faz pergunta, e os porquês? E agora o porquê? Ela chega da escola simplesmente, ela gosta muito de ir para a escola, não quer ir para a escola amanhã. Mas o porquê? O que é que aconteceu? Algum sinal. E hoje em dia, infelizmente, de mais cedinho já estamos a começar essas práticas. O bullying, a depressão, então temos que ter muita atenção, principalmente. Só que é difícil para nós os pais, porque hoje em dia nós saímos de casa tão cedo e voltamos tão tarde. Então, nós não conseguimos nem sempre notar o que está acontecendo com a nossa criança. Conselhos? Pronto. Conselho é, a primeira coisa que eu digo é, a vida real é vida real. Não vamos nos basear muito as redes sociais, Facebook, Instagram, não. Vamos ver a nossa vida e não fazer-se comparação com ninguém. Nós temos o nosso momento e devemos respeitar o nosso momento. O sol brilha para todos. Nesse caso, se está a brilhar para o Afonso, é o momento do Afonso, então tenho de respeitar. Mas amanhã também vai brilhar para o Fidelino. Então, eu tenho de respeitar o momento de cada um e evitar comparação. Eu digo, um dia de cada vez. É bom a pessoa ter o objetivo a curto prazo e a longo prazo, mas por que eu vou pensar no objetivo daqui a 10 anos se eu posso ainda viver esse objetivo a curto prazo? O excesso, vamos diminuir o excesso e viver o hoje mesmo. Viver o hoje. Fidelino? Bem, mergulhando nas palavras da minha colega, eu queria dizer que as pessoas devem aprender a se amar muito. Tem pessoas que amam mais os outros e amam menos a si mesmos. As pessoas têm que aprender a se amar. E outra coisa que eu gosto muito de falar, e eu vou reiterar aqui, tudo que já está perdido, já está perdido. Diz a Bíblia, não choreis pelo leite derramado. As pessoas precisam aprender que há dias que vamos ganhar e há dias que vamos perder. Então, muitas vezes a depressão é fruto da não aceitação das perdas. Então, se você perdeu hoje, amanhã levanta a cabeça, volte a lutar. Enquanto a vida há sempre novas oportunidades. As pessoas devem saber que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu dia. Então, enquanto a vida, levanta a cabeça, vá para a luta, saia desse clima depressivo. Você pode fazer diferente, você pode ser diferente. E eu acredito que muita gente, se calhar, só está a sofrer porque está estagnado no passado. Então é importante que as pessoas comecem a olhar que há um futuro brilhante ainda para se viver. Levantem, caminhem, porque a jornada é longa. Se não conseguir superar assim, sozinho, procure profissionais que te vão auxiliar. E por fim, a autoaceitação é muito importante. Tem pessoas que sofrem porque não estão a se aceitar tal como são. Você é o que é e você é exclusivo e único nessa terra. Então, aprenda a aceitar a si mesmo tal como você é. Fidelino, só para, de forma muito sintética, eu sei que Fidelino é uma pessoa muito ligada à palavra de Deus e na nossa reportagem ouvimos um dos interlocutores, uma das interlocutoras, que afirmou que livrou-se da depressão graças à palavra de Deus. É possível? É possível, isso casa perfeitamente com o meu livro que já sai em setembro, que eu falo sobre traçando caminhos para o sucesso na vida, onde eu falo do maior sucesso, que eu falo mesmo sobre a paz interior. E nós encontramos isso em Cristo. Quando nós lemos a palavra, quando nós temos uma vida de oração, nós encontramos conforto. Por isso é que nós usamos a palavra fé. Nós acreditamos que Ele pode fazer e Ele faz nas nossas vidas. Então é possível, porque até Jesus é o maior expoente daquilo que é a calmaria, o conforto, o sossego que o homem pode encontrar na terra. Então, fica aqui o conselho dos nossos especialistas, a nutricionista Áurea dos Santos e o psicólogo Fidelino Paiva, que preencheram o nosso painel de hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022. E fica para a história. Obrigado pela presença, estimados. Até à próxima. E nós colocamos o ponto final. Até amanhã.